A dieta cetogênica é qualquer estilo de alimentação que baixe os níveis de insulina o suficiente para que o corpo passe a usar bastante a gordura como fonte de energia, e parte dessa gordura no fígado vai ser transformada em substâncias que a gente chama de cetonas ou corpos cetônicos. Isso é a condição geral para que a cetose aconteça, e a cetose é a marca da dieta cetogênica, qualquer dieta que coloque o corpo em estado de cetose. Eu sempre falo também que, meio brincando, meio não, que a cetogênica ela é uma dieta e ao mesmo tempo ela não é uma dieta. Por que isso? Porque ela é uma dieta porque obviamente tem a ver com a alimentação, né? É através da alimentação que a gente entra no estado de cetose, tanto é que a gente chama de cetose nutricional. Então ela é uma dieta porque tem a ver com comida, com alimentação. Mas ela não é uma dieta, porque não existe uma única maneira de fazer isso. A cetogênica é qualquer estilo de alimentação que leve ao estado de cetose. E esse estilo de alimentação, ele vai obedecer alguns pilares, sem os quais a cetose não acontece. Agora, com esses pilares sendo preenchidos, a variedade de comida que se pode ter no dia a dia em dietas que levam à cetose é enorme. O exemplo mais claro eu sempre digo, basta falar que algumas pessoas podem fazer uma dieta cetogênica carnívora e outras podem fazer uma cetogênica vegana, que são dietas aparentemente opostas, o contrário uma da outra. As duas podem levar à cetose. Então, por isso que eu digo que ela não é uma dieta só, ela é qualquer estilo de alimentação. E isso tem algumas consequências importantes. A principal consequência disso, a nosso favor, é que a cetogênica ela é uma dieta que tem uma enorme possibilidade de customização, de individualização. Então não é aquela dieta que tem que comer esse e aquele outro alimento, e se eu não gostar desse alimento, paciência, eu vou ter que comer porque essa é a dieta. Não tem isso. A cetogênica, o tipo de comida pode variar muito de pessoa para pessoa, de acordo com as preferências. É claro que a gente sempre vai fazer uma dieta cetogênica bem balanceada, no sentido de micronutrientes, vitaminas e minerais, boas quantidades de proteínas e proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade. Mas as comidas em si são muito variáveis, né? Os pilares que a gente precisa ter para que a cetose aconteça são basicamente 3, em linhas muito gerais, né? A cetogênica, o primeiro pilar ela é uma dieta bastante baixa em carboidratos. E a explicação é simples. O carboidrato é a principal fonte de glicose na nossa alimentação. Quando a glicose sobe, a insulina sobe como consequência para baixar os níveis de glicose. Então, a subida da insulina é uma consequência da subida da glicose. Eu digo que o nosso fígado é a fábrica que produz cetonas. Então, o fígado pega a parte das gorduras que estão circulando e transforma em cetonas. Então, o fígado é a fábrica. E a insulina é o interruptor que desliga a fábrica. Quando a insulina sobe, ela desliga o interruptor, a fábrica para. Então, quando a insulina sobe, a cetose para. Então, o primeiro pilar é uma dieta bastante baixa em carboidratos para que os níveis de insulina não subam e a cetose não deixe de acontecer. O segundo pilar é uma dieta moderada em proteínas. Muitas pessoas acham que a cetogênica é a dieta rica em proteína, é a dieta da proteína, e é longe disso, né? A quantidade de proteína na cetogênica ela é moderada, ela não é baixa demais, bem assim, longe de ser baixa demais, ela é totalmente suficiente para, não só para a saúde, mas inclusive para ganhar massa muscular e outras coisas, mas ela não é exageradamente alta, e o motivo é que o excesso de proteína, uma quantidade muito grande de proteína, também vai ser convertida em glicose, que também vai aumentar a insulina e também vai atrapalhar o processo de cetose. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, ela é uma dieta alta em gorduras. E aqui vem grande parte da polêmica, né? E, resumidamente, eu digo, é uma dieta que é alta em gorduras, não é absurdamente alta, não é perigosamente alta, e é uma dieta alta em gorduras boas, em gorduras saudáveis, que existem gorduras boas e gorduras saudáveis. Mas a gordura é o combustível, é o substrato para o fígado produzir cetonas. Então é importante que a quantidade de gordura seja uma quantidade adequada, que no caso da cetogênica é alta. Então são 3 pilares, uma dieta bastante baixa em carboidrato, moderada em proteína, alta em gorduras. Essa é a configuração básica geral da cetogênica, e aí a individualização vai ser no tipo de alimento que se vai consumir, e aí varia de pessoa para pessoa. Esses são parênteses que eu acho que vale a pena falar. Eu sempre digo para as pessoas assim, se alguém me diz o que ela come, e me pergunta se a dieta dela é cetogênica ou não,
Eu só tenho duas respostas que eu posso dar. Eu posso dizer que não, ou eu posso dizer que eu não sei. Por quê? Bom, se a pessoa me conta que ela come arroz, feijão, batata, pão todos os dias, eu posso dizer que essa dieta não é cetogênica, ou uma dieta alta o suficiente em carboidrato para a cetose não acontecer. Se ela me contar que come só carne e verduras de baixo carboidrato, me perguntar se a dieta é cetogênica, a minha resposta é não sei. Porque ela pode estar induzindo cetose ou não. E a cetogênica, uma das principais diferenças que a cetogênica tem para todos os outros tipos de dieta, é que a dieta cetogênica tem um marcador biológico, que é a produção de cetonas, é a quantidade, a concentração de cetonas no sangue. Isso é o marcador da dieta. Ela é definida por esse marcador. A maioria das outras dietas são definidas pelo tipo de alimento que se come. Então, se alguém me conta o que ela come, eu posso dizer se a dieta é vegetariana, vegana, carnívora, low carb, da pirâmide alimentar, mediterrânea. Mas cetogênica não. Cetogênica é definida pelo estado de cetose nutricional. Então, para eu saber se a dieta é cetogênica com certeza, eu preciso medir a cetose. E aí eu vou saber que aquela dieta daquela pessoa é cetogênica. A carnívora pode induzir esse estado de cetose ou não. Então, a carnívora está dentro das dietas que pode ser cetogênica ou não. A relação de dieta cetogênica e risco cardíaco é um dos temas mais polêmicos do mundo da cetogênica e é um dos principais pontos que as pessoas que não gostam da ideia de cetogênica se apegam para poder criticar a intervenção. E eu sempre digo assim, que tem coisas que a gente sabe e tem coisas que a gente ainda não sabe. Né? E a gente tem que ser bastante claro em relação a isso. O que a gente sabe? A gente sabe que a dieta cetogênica é uma dieta extremamente segura. Isso é uma coisa que está bem estabelecida. Né? Assim, do ponto de vista científico, a gente já sabe isso. A imensa maioria dos riscos que se atribui, em geral, ou pelo senso comum para a cetogênica, são riscos que são inverídicos, que não são verdadeiros. A questão da gordura, ela tem dois pontos. Né? Um ponto assim, existe uma produção científica que nos permite dizer que é muito provável que a ingestão de gorduras da alimentação não tenha relação com o aumento de risco cardiovascular. Existem estudos grandes, estudos desenhados para testar essa correlação e que sugerem fortemente isso. Essa é uma coisa. A outra coisa é a questão do colesterol. Muitas vezes, quando a gente fala em gordura, a gente pensa em colesterol. E aí tem uma polêmica grande. E aí, de novo, a gente vai porque a gente sabe, porque a gente não sabe. Né? O que a gente sabe? O que as pesquisas mostram? Que as pessoas que fazem cetogênica, na maioria das pessoas, o colesterol total e o LDL ou permanecem estáveis ou baixam. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Então, as pessoas acham que quem faz cetogênica vai ter o seu colesterol lá em cima, né, lá no teto. Isso não é verdade, necessariamente. É verdade que, em algumas vezes, o colesterol total e o LDL sobem. E, às vezes, sobem bastante. Isso pode acontecer. Para algumas pessoas, isso é um efeito transitório. Isso dura um tempo, depois o corpo entra em equilíbrio e os níveis voltam a baixar e voltam a ficar estáveis. Isso parece acontecer, isso se vê muito na prática. E esse tempo, em geral, é de meses. Às vezes 3 meses, 6 meses, 9 meses. Em geral, fica por aí. Algumas outras vezes isso não acontece. O colesterol total e o LDL sobem e permanecem altos e às vezes bastante altos. Isso é mais comum de acontecer em pessoas que a gente chama de hiperrespondedores, que é um termo cunhado para isso. São pessoas em geral magras, atléticas, com baixo percentual de gordura que fazem a cetogênica e nessas pessoas o LDL sobe bastante, ao mesmo tempo em que os triglicerídeos baixam, o HDL sobe, a insulina baixa, a hemoglobina glicada baixa, todos esses outros são fatores de proteção. São fatores de risco que melhoram com a cetogênica, o que pode piorar o LDL. Bom, aí tem o que a gente não sabe. O que significa o LDL subir muito em uma pessoa em dieta cetogênica com triglicerídeos baixos, HDL bom, insulina boa, hemoglobina glicada bom? A gente não sabe isso aí. Isso é uma coisa que não está estabelecida de forma definitiva. Existiam alguns estudos que sugeriam que isso não representava um risco cardiovascular aumentado. É uma dúvida. Bom, sendo uma dúvida, a gente entra numa questão de não só opinião, mas assim, de experiência e de decisão do que fazer sem ter muito caminho certo e errado. Né? A minha opinião sobre isso, é uma questão de opinião,
é que numa pessoa que faz uma dieta cetogênica por algum motivo, onde eu falo muito de saúde mental, então eu vou pegar um seguinte exemplo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem um quadro depressivo há muito tempo, que está tentando vários tipos de tratamento, nada funcionou de forma significativa, ela começou uma dieta cetogênica, uma terapia cetogênica bem acompanhada, teve uma melhora significativa do quadro depressivo, os parâmetros cardiovasculares de triglicerídeos, HDL, insulina e os outros melhoraram, e o LDL subiu muito. Bom, para essa pessoa, a intervenção cetogênica fez uma enorme diferença na qualidade de vida dela, na melhora da doença que ela tinha. Então, abrir mão da estratégia, a gente faz de tudo para não precisar abrir mão da estratégia, porque foi a única estratégia que melhorou de forma significativa. Por outro lado, deixar um LDL muito alto durante muito tempo, sem se importar, não é uma coisa que para mim é confortável, né? De novo, não é que a gente tem certeza de que isso é um problema, mas não é confortável. O que eu vou sugerir nessas situações é fazer um tratamento específico para que a gente regularize os níveis de colesterol total e LDL, junto com os outros parâmetros que já vão estar bem regulados, e isso nos dá uma tranquilidade de que esse fator que mudou com a dieta e que talvez represente algum perigo, fica controlado. E é uma forma de a gente conseguir manter essa intervenção, que foi muito benéfica, sem precisar expor essa pessoa a talvez um risco que a gente ainda não sabe se existe ou não. O tema da vesícula biliar é um tema interessante e ele volta e meia surge como uma dúvida, né, na cetogênica, porque as pessoas associam a vesícula com a digestão de gorduras, o que está certo, né, o que não está errado. Às vezes as pessoas entendem que por não ter vesícula, então a digestão de gordura não vai acontecer, ou vai acontecer de forma muito deficiente, então não dá para ter uma dieta com uma quantidade mais alta de gordura, que isso vai causar problemas. Aí é onde o raciocínio não está totalmente correto. Porque o que acontece? A vesícula, bom, na digestão de gorduras existe uma substância que é a bile, que vai emulsificar essas gorduras que estão no intestino e ajudar a quebrar e absorver. Essa substância é produzida no fígado. Ela é armazenada na bile, mas ela é produzida no fígado. Então a pessoa que tirou a vesícula biliar, ela continua produzindo bile, ela só não tem o órgão que armazena. Na imensa maioria das pessoas, a gente consegue contornar isso com uma estratégia de fracionar a gordura, comer menor quantidade e mais frequente do que comer uma grande quantidade de gordura em poucas refeições. Embora não seja incomum pessoas que não têm vesícula e comem 2, 3 refeições por dia com bastante gordura, se adaptam e não tem problema nenhum. Então, assim, o tema da vesícula definitivamente não é algo que contraindica a cetogênica, isso não tem nenhum sentido. Ela pode, em algumas pessoas, fazer com que a gente tenha que ajustar a estratégia, especialmente no início, porque depois que a pessoa se adapta, em geral isso se dilui e a pessoa vai bem. Mas às vezes no início pode acontecer de ela ter uma certa dificuldade na digestão de gorduras por esse motivo, mas aí estratégias como fracionamento da alimentação e outras a gente consegue contornar isso. As contraindicações da dieta cetogênica, elas são, sim, de fato, muito poucas, muito pouco frequentes. E aí existem contraindicações absolutas e relativas. Isso vale para qualquer tratamento, né? Contraindicações absolutas são aquelas situações que a gente não usa a intervenção de jeito nenhum. E contraindicações relativas são aquelas em que existe um certo risco, ou que a gente não sabe exatamente qual é o risco, e a gente vai pesar o risco-benefício, né? Essa intervenção é muito necessária, se é a única intervenção que funciona, a gente vai usar aí com ponderação. As contraindicações absolutas para a cetogênica são raras, são muito pouco frequentes, e elas dizem respeito a problemas do metabolismo, erros de metabolismo, que são diagnosticados em geral na infância. Assim, condições raras em que a pessoa tem uma grande dificuldade de metabolizar gorduras. Não é digerir gorduras. Algumas pessoas confundem, a gordura me cai mal. Isso é digestão de gorduras. Eu estou falando de metabolizar as gorduras no nível celular. Essas condições, elas existem, embora elas sejam raras, e elas são diagnosticadas na infância. Dificilmente alguém vai chegar na vida adulta sem ter isso diagnosticado. Na vida, e assim, em crianças, a cetogênica, ela nasceu para ser usada em crianças com epilepsia, ainda obviamente é usada, então, né, é uma intervenção segura na infância. Na vida adulta, e depois, né, desses erros do metabolismo não serem diagnosticados, existem muito poucas contraindicações ou situações em que a gente que a gente prefere não usar a dieta. O que existem, assim, são algumas situações em que a gente ainda não tem um grande conhecimento, e aí dizem respeito basicamente à gravidez e à amamentação. Não parecem ser contraindicações absolutas,
Mas existe muito pouco conhecimento e pesquisa na cetogênica nessas fases tanto na gravidez como na amamentação. Então aí, idealmente, se vai sempre pesar muito o risco-benefício e entender se vale a pena ou não usar de acordo com isso. É uma decisão individual de cada caso. O que existe muito são situações em que a gente tem que ter cuidado com a cetogênica, mas não porque ela pode ser perigosa, pelo contrário, porque ela pode ser muito eficiente. É curioso. Por exemplo, se uma pessoa com diabetes tipo 2 quer começar uma dieta cetogênica para controlar o diabetes, é altamente eficiente. É tão eficiente que a gente tem que prestar atenção em alguns remédios que ela está usando e suspender ou diminuir esses remédios, porque a combinação dos dois tratamentos vai ser forte demais, vai ser eficiente demais. Ela pode, por exemplo, ter hipoglicemia. Então, por exemplo, é comum que pessoas que têm diabetes tipo 2 e usam insulina, e vão começar uma terapia cetogênica, tenham que, no primeiro dia da intervenção, baixar pela metade, por exemplo, a dose de insulina. Isso é muito comum. A gente sempre tem que baixar a dose de insulina, o endocrinologista tem que baixar a dose de insulina no começo da intervenção cetogênica, porque senão o risco de hipoglicemia fica alto. Não porque a cetogênica induz hipoglicemia. O que induz hipoglicemia é a insulina. É porque a cetogênica é tão efetiva que aquela mesma dose de insulina nesse novo contexto vai ser forte demais. A mesma coisa vale para a pressão alta, por exemplo, a hipertensão arterial. Aí não costuma ser tão imediato quanto é no diabetes, mas é muito comum pessoas que têm pressão alta, tomam um remédio, começam a fazer cetogênica e depois de algum tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, começa a ficar tonta. Porque a pressão baixou demais. Porque, de novo, a cetogênica pode ser muito efetiva para controlar a hipertensão, o remédio somado a isso pode ser forte demais. Então, eles não são contraindicações, pelo contrário, são indicações em que a cetogênica é tão eficiente que a gente tem que prestar atenção no tratamento que a pessoa está fazendo e ajustar para que aquilo não traga problemas. É uma questão que tem vários pontos para pensar, assim, né? E é uma situação em que eu sempre penso assim, que eu acho que, e até uma certa autocrítica de classe, assim, que eu me atrevo a fazer de vez em quando. A medicina, às vezes, ela é muito corporativa, né? Ou corporativista. Eu entendo isso. E não concordo muito com isso, assim, não concordo muito com essa ideia, né, com o fato disso acontecer. Acho que não é uma boa atitude. Por outro lado, e por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, alguém que faça um tratamento psiquiátrico, tomando algum tipo de medicação, e queira fazer uma terapia cetogênica, eu trabalho com isso, é o que eu faço, falo entusiasmado sobre isso, vejo funcionar, é a minha área de estudo. Eu sempre vou dizer que eu não recomendo fazer sem acompanhamento de um psiquiatra que entenda disso. Por alguns motivos. O principal é pelas interações e pelas reações que podem acontecer, especialmente na fase de adaptação à dieta. E que, de fato, acontecem ou podem acontecer. Não são raras, muito antes, pelo contrário, e a gente precisa saber manejar. Como exemplo, assim, tem 2 exemplos que talvez sejam os principais. Tem outras coisas que a gente tem que prestar atenção, mas os 2 principais exemplos são, um deles é um fenômeno que a gente chama de potencialização. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou tratando um quadro de bipolaridade tomando o meu remédio X. Né? E estou em equilíbrio, meu organismo está em equilíbrio com aquele remédio, ele tem alguns efeitos colaterais que eu consigo tolerar, e eu estou tomando esse remédio há algum tempo. Quando eu começo a cetogênica, pelo efeito da cetogênica, inclusive pelo efeito terapêutico e pelo efeito positivo da dieta, esse mesmo remédio, nessa mesma dose, pode passar a ter efeitos colaterais que não estava tendo até antes de começar a dieta. Isso é potencialização. E se eu não souber manejar isso, isso vai me fazer parar a dieta pelo mal-estar, pelos problemas que eu vou ter no dia a dia. Então esse é um dos fenômenos, potencialização. O outro fenômeno é a interferência de remédios psiquiátricos no próprio metabolismo, a ponto de interferir na capacidade do organismo gerar cetose. E os ajustes que a gente precisa fazer em função disso. Uma grande parte dos remédios psiquiátricos interfere de maneira negativa no metabolismo em pontos diferentes. Alguns remédios, em especial, interferem de forma muito potente no metabolismo energético, na resistência insulínica, como efeito direto de aumentar os níveis de insulina e induzir ou piorar um quadro de resistência à insulina. Isso é um efeito direto dos remédios, um efeito colateral direto. E alguns remédios fazem isso nas primeiras doses já. Nos primeiros dias eles já começam a fazer esse efeito. E não é 1 ou 2 remédios, são vários remédios que fazem isso. Então, saber manejar os remédios junto com a dieta é uma coisa importantíssima. Isso são 2 exemplos, tem várias outras coisas que a gente precisa prestar atenção também. Então,
começar uma dieta cetogênica, uma terapia cetogênica, em uso de remédios psiquiátricos, sozinho, sem supervisão de alguém que entenda disso, é se colocar num risco grande de ter, assim, ou reações muito desagradáveis, ou até coisas mais complicadas. Então, de fato, assim, esse é um campo, né, é uma das áreas que a gente precisa prestar muita atenção, né? O manejo dos remédios psiquiátricos junto com a terapia cetogênica é um ponto super importante. Então, assim, um dos efeitos que o estado de cetose com muita frequência provoca é mais disposição, mais energia, como efeito de melhora, né? Muitas vezes o que a gente busca é justamente isso, né? Isso é parte da melhora que a gente busca. Isso é muito comum, isso acontece na maioria das vezes. Algumas pessoas, quando entram em cetose, podem ter uma dificuldade no sono. E aí tem uma diferenciação a fazer, porque assim, um efeito comum, muito frequente do estado de cetose, da intervenção cetogênica, é o que a gente chama de uma melhoria da eficiência do sono. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou alguém que tem uma alimentação comum, e durmo 8 horas por dia e acordo bem. Acordo com disposição, acordo descansado. Começa a fazer uma dieta cetogênica, entro em cetose de fato, passo a dormir 6 horas por dia. Acordando bem, acordando descansado. Isso não é insônia. O sono ficou com mais eficiência. Isso é muito comum, né? A quantidade de sono diminui, mas a eficiência do sono se mantém, a pessoa acorda disposta, acorda com energia, acorda se sentindo bem. Isso não tem nenhum problema. Algumas pessoas têm, de fato, insônia, uma dificuldade de iniciar o sono, uma sensação de ficar com um excesso de energia à noite, às vezes até os pensamentos um pouco mais acelerados, e uma dificuldade de dormir, ou às vezes dormir e acordar aí sim cedo demais, e a sensação de que não descansou. É um efeito colateral que pode acontecer, não é na maioria das vezes que acontece, mas pode acontecer. E aí, muitas vezes, isso dura alguns dias e depois se resolve naturalmente. Outras vezes, especialmente no contexto de um tratamento psiquiátrico, a gente tem que prestar atenção nisso e cuidar para que o sono fique bem, ou que ele não fique com esse quadro de insônia por muitos dias. Isso pode ser uma coisa complicada. Outra coisa aí especificamente em pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar. O que pode acontecer é de uma indução de um quadro de hipomania, dificilmente de um quadro de mania franca, de alguma coisa grave, isso não é uma coisa comum, mas um quadro de hipomania pode ser desencadeado nesse começo da cetogênica. Não é o que acontece na maioria das vezes, longe disso, mas é um efeito possível. Então a gente sempre tem que prestar atenção se isso acontece, e em geral, se isso acontece, a gente consegue manejar, não costuma ser complexo de manejar, em poucos dias a gente consegue fazer com que isso passe e a pessoa vá bem na dieta. Mas é um efeito colateral possível da fase de adaptação, sim. A gripe cetogênica é um termo que eu acho meio infeliz, assim, acho que é um termo ruim, né? É uma tradução do inglês. Em inglês eles chamam de keto flu, flu é gripe em inglês, resfriado, e é uma tradução literal que a gente fez. Por que é ruim? Porque não é uma infecção, não tem vírus, né? Não é uma gripe, né? É um conjunto de reações que podem acontecer na fase de adaptação da cetogênica, com mal-estar, com dor de cabeça, com sensação de cansaço, de fraqueza, às vezes um pouco de dor no corpo. Sintomas que também são sintomas comuns em quadros de gripe. Por isso que eles cunharam esse termo. Mas não tem nada a ver com infecção, né? É uma reação do organismo a essa adaptação à entrada em cetose, que muitas vezes não acontece e que a gente tem estratégias para minimizar, ou para assim, diminuir muito a chance de acontecer, e se acontecer, a gente conseguir contornar. Tem causas diferentes para essa gripe cetogênica, mas a principal, assim, de longe, a principal causa é uma combinação de um pouco de perda de líquido. Vou explicar um pouco melhor. O que acontece no começo da cetogênica, que é uma coisa que a gente quer que aconteça? Os níveis de insulina caem bastante, né? Um dos grandes objetivos da cetogênica é fazer os níveis de insulina baixarem e ficarem baixos. Um dos efeitos da insulina, a insulina é um hormônio que tem dezenas de efeitos no corpo inteiro. Literalmente o corpo inteiro responde à insulina de maneiras diferentes. Nos rins, ela vai sinalizar para que os rins retenham líquido e retenham eletrólitos, minerais, sódio, potássio, magnésio, por exemplo. Então, quando a insulina cai muito, os rins começam a eliminar muita água e junto eliminar alguns desses eletrólitos. Então a gente pode ficar um pouco desidratado e perder um pouco de sódio, potássio. Isso é 90 e tantos % dos casos de gripe cetogênica, é a perda de água com perda de eletrólitos.
Então, a reposição de água de maneira adequada e a reposição de eletrólise de maneira adequada costuma ou prevenir que isso aconteça ou melhorar caso isso venha a acontecer. Isso é o principal. Mas a gripe é esse quadro de mal-estar geral que pode acontecer no começo da dieta e que, no fim das contas, não tem nada a ver com gripe. Cetogênica e suplementação. Suplementação é um tema assim, muito atual, que está, né, super na moda, e eu acho que temas que estão muito na moda, a gente tem que tentar olhar com o máximo de assim, cuidado e ponderação e bom senso possível. Uma dieta cetogênica bem formulada, eu começaria por aí. Uma dieta cetogênica bem formulada, ela é nutricionalmente completa. Não existem nutrientes que estão faltando numa dieta cetogênica bem formulada. Então, a suplementação não é uma suplementação para que a gente passe a ingerir determinadas substâncias que a gente precisa e não estão na dieta. Isso, de fato, não acontece. O que não quer dizer que a gente não use suplementos, e a gente usa com frequência suplementos. Aqui eu vou falar especificamente no contexto de um tratamento psiquiátrico. Uma pessoa saudável que quer começar a fazer cetogênica, ela não precisa de nenhum suplemento, ela simplesmente faz a dieta e não tem nenhum problema, na maioria das vezes. Em psiquiatria, é comum a gente usar suplementos por alguns motivos diferentes. Um deles, porque uma quantidade um pouco maior de algumas substâncias, de alguns elementos, pode ajudar. Então, por exemplo, vitaminas do complexo B, alguns minerais, sódio, magnésio, por exemplo, zinco, selênio, são substâncias que, em quantidade um pouco maior, podem ajudar no tratamento. Então, não é que a cetogênica faz ter deficiência disso, mas uma quantidade um pouco maior pode ser útil. Então, algumas suplementações a gente faz nesse sentido. Não são um monte, não é um número enorme de suplementos, mas alguma coisa pode ser bastante interessante, e é claro que a gente vai sempre individualizar. Outro tipo de suplementação são substâncias que podem ajudar a produção de cetose. Aqui, especificamente, o TCM, ou MCT, é uma ferramenta muito útil. Assim, bem resumidamente, o TCM, essa sigla significa triglicerídeos de cadeia média, esse é o TCM. MCT é a sigla em inglês. Assim, explicando de maneira bem resumida, as gorduras podem ser categorizadas de maneiras diferentes. Uma das maneiras que a gente tem de categorizar é pelo tamanho da cadeia de carbonos que compõe essas gorduras. As gorduras da alimentação, das comidas que a gente come, na sua imensa maioria são gorduras de cadeia longa. Gorduras de cadeia longa são aquelas que a gente vai comer, ingerir, vão ser emulsificados pela bile, vão ser absorvidos, vão para a corrente linfática, tem todo um processo de metabolização longo, eficiente, mas longo. Gorduras de cadeia curta praticamente não existem na alimentação. Elas são, em grande parte, fabricadas pelas bactérias no intestino. A nossa flora intestinal, nosso microbioma fabrica triglicerídeos de cadeia curta que são muito úteis, são protetores para a parede intestinal, para a função intestinal. Os triglicerídeos de cadeia média existem em alguns alimentos, poucos alimentos, em quantidade pequena. No que a gente consome normalmente, onde mais tem é no óleo de coco. Uma certa porcentagem das gorduras do óleo de coco são de triglicerídeos de cadeia média, uma porcentagem pequena, mas tem lá. O TCM é um óleo que é um óleo refinado dessas gorduras do óleo de coco em geral. Então, se pega o óleo de coco, se tira essas gorduras e se faz um óleo 100% TCM. Por que ela é uma gordura diferente e especial na cetogênica? Porque ela é uma gordura que é absorvida direto no intestino, sem precisar passar pelo processo de emulsificação, não vai para a corrente linfática, ela é absorvida no intestino, vai direto para o fígado, e no fígado, grande parte dessas gorduras são convertidas em cetonas, diretamente. Então, é um tipo de gordura que aumenta o nosso nível de cetose. Não aumenta absurdamente, mas aumenta um pouco, por um certo tempo. Então, é uma gordura que a gente pode usar na cetogênica, ela não é obrigatória, mas a gente usa com muita frequência porque ela é meio que um coringa nesse sentido. Então, suplementação é basicamente isso. Eletrólitos são basicamente minerais que estão circulando no organismo e que têm funções específicas. Sódio, potássio, cálcio são eletrólitos. Esses são alguns exemplos. A primeira coisa que eu sempre começo dizendo é que não existe tempo máximo para se fazer dieta cetogênica. Algumas pessoas têm essa dúvida. Por quanto tempo eu posso fazer a dieta? E eu digo, a resposta para essa pergunta, por quanto tempo eu posso fazer, é o tempo que quiser, o tempo que a gente achar útil. Ela é uma dieta segura, ela não é uma dieta segura por X tempo, depois ela deixa de ser. Ela é uma dieta segura, ponto. Isso a gente sabe bem.
Então, essa é a primeira coisa, né? A questão da dificuldade é engraçado, porque é uma coisa que tem mudado muito nos últimos anos. E é fácil de entender, assim, né? Quando uma estratégia, uma intervenção, qualquer, é algo ainda pouco falado, é algo pouco divulgado, as pessoas têm pouco conhecimento, mesmo no meio da saúde, os próprios profissionais de saúde já saem dizendo, olha, isso aqui até pode ser feito, mas é difícil. A gente ainda ouve, né? Ouvia muito mais, mas ainda ouve isso. Profissionais dizendo, a cetogênica seria uma ótima opção, mas ela é uma dieta insustentável, mas ela é uma dieta que não dá para manter, mas ela é uma dieta muito difícil de manter. E aí tem algumas coisas que eu vou sempre dizer sobre isso. A primeira delas é que, eu sempre falo isso brincando para as pessoas em consulta, enfim. E assim, eu falo, se alguém botar o meu nome no Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram, vai estar lá podcasts, lives, entrevistas, e eu vou estar falando sobre cetogênica, terapia cetogênica, eu gosto de falar sobre isso, eu me empolgo falando sobre isso, é o que eu faço, mas nunca ninguém vai pegar um recorte meu dizendo que é fácil fazer. Essa pessoa pode tentar, não vai conseguir. Mudar a alimentação é difícil, ponto. Cetogênica ou não, mudar a alimentação é sempre difícil. Pode ser mais difícil, pode ser menos difícil, mas é difícil, isso é verdade. Então, assim, vamos tornar a cetogênica uma dieta fácil? Não, a maioria das vezes não. O que não quer dizer que para algumas pessoas não seja. Algumas pessoas, não são poucas, quando começam a fazer, me dizem, olha, eu achei que ia ser mais difícil, está sendo fácil fazer, está sendo tranquilo de fazer. Isso acontece. Mas não é que ela é uma dieta fácil, nem acontece para todo mundo. Então, ela muitas vezes é uma dieta difícil, como várias outras dietas são difíceis também. A principal dificuldade da cetogênica, eu falo que são duas, e que não tem a ver com as comidas. As comidas do dia a dia, não é aí que está a principal dificuldade, porque as comidas em geral são comidas saborosas, são comidas cheias de gosto, a gordura dá gosto para os alimentos, as pessoas gostam das receitas e dos pratos cetogênicos, né? A gente não costuma ter nenhum problema em relação a isso. As duas principais dificuldades da cetogênica que eu falo sempre, é desfazer um monte de verdades que a pessoa aprendeu ao longo da vida sobre alimentação, que não são verdades, que às vezes são o oposto da verdade, mas que a gente ouve há tanto tempo que é muito difícil imaginar ou acreditar que pode ser o contrário, que aquilo pode não ser verdade. Então, é preciso comer muitas fibras. A gente cresceu ouvindo isso. Isso não encontra embasamento na ciência, nem na prática. Mas as pessoas ficam ansiosas, angustiadas de que vão comer poucas fibras. A cetogênica pode ser uma dieta cheia de fibras, ela pode não ser, mas mesmo se ela não for, isso não tem nenhum problema. Mas esse é um exemplo, né? Bom, as gorduras, isso é um exemplo quase universal, né? As pessoas se angustiam quando ouvem que é uma dieta rica em gorduras, porque a gente aprendeu, entre aspas, ao longo da vida que gorduras fazem mal e que a gente deve limitar a quantidade de gorduras. Isso não encontra embasamento na literatura científica. A gente já tem elementos para concluir de que a gordura da alimentação não está relacionada com o aumento de risco de doença a longo prazo, mas está muito incrustado na nossa cabeça que gordura é uma coisa complicada, a gente deve evitar. O sal, por exemplo, vale a mesma coisa, né? Na cetogênica, a gente elimina sódio, a gente precisa repor sódio, a maneira mais fácil de repor sódio é através do sal, né? A gente não vai colocar um caminhão de sal na comida, a gente nem consegue, porque o paladar não deixa, mas não é uma dieta em que a gente cuida para colocar sal, pouco sal ou sal de menos. A gente coloca sal à vontade, literalmente. As pessoas têm muita dificuldade porque acham que esse sal à vontade vai ser perigoso, vai induzir pressão alta, ou que já tem pressão alta não poderia fazer, enfim. Então, uma das dificuldades são essas verdades, entre aspas, que a gente precisa ajudar as pessoas a entender que não são verdades. E a outra grande dificuldade da dieta são os eventos sociais, né? Porque, assim, a cetogênica, ela é uma dieta que tem o objetivo de colocar o corpo em estado de cetose. Por outro lado, a gente sabe que quando a insulina sobe, a cetose é desligada, o processo de fabricação de cetose no fígado é desligado. Então, se eu faço cetogênica e eu resolvo que hoje, no jantar, eu vou abrir uma exceção e vou comer 3 fatias de pizza, a minha cetose vai parar. E eu vou sair desse estado de cetose. Eu vou ficar um determinado tempo fora de cetose. Esse tempo varia, de acordo com o metabolismo de cada um, de acordo com o quanto adaptado a pessoa está ao estado de cetose, varia de acordo com quanto tempo faz que a pessoa está em dieta, enfim. Para algumas pessoas, a pessoa pode voltar
para a cetose no dia seguinte, algumas pessoas podem levar 2, 3, 4 dias para voltar para a cetose. Então, essas exceções, a gente precisa sempre pensar e ter cuidado, porque a gente sempre vai falar, 80-20, 80% do tempo determina e não os 20% do tempo, ou uma vez aqui, outra ali não vai prejudicar. Bom, na cetogênica isso vai fazer sair de cetose e a gente tem que sempre pensar se é interessante, se não é, se a gente pode planejar uma eventual saída de cetose ou não. Então eu digo assim, essas são as duas principais dificuldades. Como é que a possibilidade de manter a dieta aumenta? Isso é uma coisa que a experiência mostra. E é muito interessante, porque eu comecei a perceber isso ao longo do tempo, trabalhando com a cetogênica, e algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Chris Palmer, que é um dos grandes psiquiatras que trabalham com cetogênica, e perguntaram para ele exatamente isso, em relação à adesão. E ele deu a resposta que era aquilo que eu observava na minha prática. Eu já tinha comentado isso com alguns colegas, inclusive. A resposta que ele deu foi a seguinte: bom, o que vai aumentar a chance da pessoa permanecer em dieta cetogênica, em terapia cetogênica, é o grau de melhora que ela vai ter da condição que ela tinha. Esse é o principal fator, né? Então, assim, se eu sou alguém que tem alguma condição psiquiátrica, estou tratando há muito tempo, já tomei uma série de combinações de remédio, não melhorei, minha qualidade de vida está muito ruim, já tentei todos os tratamentos que me foram apresentados, não melhorei com nada, eu começo a fazer uma terapia cetogênica e melhoro significativamente, a chance de eu manter essa estratégia aumenta muito. E aí, o que eu vou fazer é procurar maneiras de driblar as dificuldades, ou de minimizar as dificuldades. Para mim, esse é o principal fator, é o quanto de melhora essa estratégia vai proporcionar. Se ela proporciona uma melhora significativa, a gente consegue maneiras de torná-la o menos difícil possível para que a pessoa possa manter essa intervenção por quanto tempo ela quiser manter. Esse é o tema do vício em alimentos, né, do vício em comida, que é um tema super polêmico dentro da nutrição, e para mim é a polêmica mais sem pé nem cabeça que existe, é uma polêmica que não deveria nem existir, porque assim, é muito debatido no meio da nutrição se existe ou não vício em alimentos, como vício em açúcar, vício em carboidratos refinados, por exemplo. Por que para mim é uma polêmica sem sentido? Porque qualquer pessoa ou sente isso, ou conhece alguém que tem isso. É muito visível que tem pessoas que têm uma relação de vício com determinados alimentos, determinadas coisas. Assim, é difícil de argumentar contra isso, a gente sabe que isso existe, né? Especialmente carboidratos refinados, açúcar, farináceos, comidas processadas, isso é muito comum. Bom, eu diria assim, dentro de uma dieta cetogênica, algumas coisas diferentes parecem acontecer. De fato, essa fissura e essa vontade de comer esses alimentos, carboidratos refinados, açúcar, doces, farináceos, costuma cair muito. E isso parece acontecer por algumas vias diferentes. A primeira é justamente por essa questão do vício, né? É o tempo de abstinência, né? Então, dentro de uma dieta cetogênica, esses alimentos não estão presentes. E o tempo sem consumir esses alimentos vai criando um distanciamento dessa substância, que no caso são os alimentos, a ponto de que a fissura vai diminuindo. Isso acontece com qualquer dependência, né? Então, uma pessoa que tem dependência de cocaína, quanto mais tempo ela ficar sem usar cocaína, menos vontade ela vai tendo. Então, esse é um fator, é um fator da abstinência de alimentos, de elementos que viciam. A outra parte dessa equação é uma mudança que acontece pelo estado metabólico de cetose. E tem algumas coisas diferentes. Mas eu diria assim, talvez duas coisas sejam as principais. Uma delas é que, pela densidade nutricional dos alimentos que compõem uma dieta cetogênica, o nível de saciedade aumenta muito. Na cetogênica, o nível de saciedade sobe. Significa que a gente tem menos fome. E não só fome, assim, nas refeições a gente não tem tanta fome, mas não é só nas refeições. Essa vontade de comer, que não é bem a fome, isso costuma cair muito. E isso parece ser, assim, induzido pelo estado de cetose. E a outra coisa é que o que a gente está conhecendo cada vez mais, mas a gente já sabe mais ou menos que é assim, é que a cetose é um estado metabólico que
diminui esse comportamento de fissura que é característica dos vícios. Então, a gente vê casos, não existem grandes estudos sobre isso, mas a gente vê de forma muito comum na prática, pessoas com vícios gerais, ou de comportamentos, em jogos, em pornografia, ou mesmo de substâncias, que na cetogênica esse impulso cai muito, às vezes cai assim drasticamente. Então, me parece que é uma combinação de todos esses fatores que de fato faz com que as pessoas em cetogênica, essa vontade de comer esses alimentos processados, doces e carboidratos refinados costuma cair bastante. Assim, o uso da cetogênica especificamente em alcoolismo, em dependência de álcool, é um campo assim, é um campo super interessante, porque não tem estudo sobre isso, né? Assim, não conheço estudos especificamente sobre esse ponto. A gente sabe que é muito promissor, a gente sabe que o efeito na fissura, especificamente, diminui. Existe um estudo que comparou pessoas em intervenção aguda, em abstinência de álcool agudamente, com cetogênica e sem cetogênica, e as pessoas em cetose precisaram usar menos medicamento para controlar a fissura, a intensidade da fissura diminuiu. Então, a gente sabe que é um tratamento promissor. Alguns psiquiatras que trabalham com dependência química usam essa estratégia e têm, assim, resultados muito interessantes. Por outro lado, uma coisa que acontece no estado de cetose é que o efeito do álcool aumenta muito. A gente vê isso na prática. Existem pesquisas em animais que sugerem que o efeito aumenta até 5 vezes. Isso são pesquisas em animais que a gente não pode assim, transpor diretamente, né, para os humanos. Mas a gente sabe que o efeito da mesma quantidade de álcool é muito maior. Então, uma coisa que se tem que ter muito cuidado quando se usa a cetogênica para tratar a dependência de álcool é justamente essa situação em que a pessoa já está em abstinência, em cetogênica, a recaída tem um potencial de dano maior. É uma coisa que tem que prestar muita atenção. Então, vale a recomendação de, assim, ser feito com alguém que tem experiência em cetogênica e em tratamento de dependência química. Mas é um tratamento bastante promissor, isso certamente dá para dizer. A questão do custo da cetogênica, eu acho interessantíssimo esse tema. Eu adoro falar sobre isso, porque isso é um dos grandes mitos, né? E eu já ouvi inúmeras vezes isso. Seria ótimo, mas é uma intervenção cara. Eu gostaria muito de fazer, mas não, vai encarecer muito a alimentação, ou pouquíssimas pessoas podem fazer pelo custo. E eu lembro de algumas frases interessantes. Assim. Tem uma frase que é do Dr. Souto, que é uma das maiores autoridades em low carb, cetogênica também do Brasil, um cara fantástico. E ele tinha uma frase que é o seguinte: ele dizia que ele falava sobre low carb, mas vale para cetogênica também. Ele dizia: low carb é baixo carboidrato e não alta gastronomia. Quer dizer, a pessoa pode fazer low carb ou cetogênica com salmão selvagem? Pode, mas ela pode fazer com carne moída. E vai funcionar da mesma forma. E eu falo até para as pessoas que, nutricionalmente, em geral, as carnes, por exemplo, mais baratas são melhores. Então, assim, eu digo, a cetogênica do salmão selvagem, ela é tão eficiente quanto a cetogênica da carne moída de segunda. Não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença. Então, carne moída, hambúrguer de açougue, ovos, são alimentos que podem ter um preço que não é muito alto, e são alimentos da cetogênica. A cetogênica não é uma dieta que precisa ter determinados alimentos. Essa é uma das grandes vantagens da dieta. A cetogênica não é uma dieta em que a pessoa precisa consumir determinados alimentos. Ela é uma dieta da formulação da alimentação dela no dia a dia. Não é aquele alimento que vai provocar tal efeito. Isso na cetogênica não existe. Então, assim, a cetogênica, ela pode ser uma dieta cara? Pode, né? A pessoa pode fazer cetogênica com manteiga ghee, salmão selvagem, filé mignon, né? Tranquilamente, picanha, ela pode fazer. Assim como ela pode fazer a mesma cetogênica com carne moída, ovos, maionese, e tá ótimo. E vai entrar em cetose e vai ter o mesmo benefício que outra pessoa teria. Então, eu diria assim, a cetogênica ela pode ser cara, mas ela não é, por definição, uma dieta cara. A outra questão é que, como o índice de saciedade da dieta é alto, a gente, em geral, come menos.
E a gente passa a comer menos de coisas que fazem encarecer a alimentação no dia a dia. Então, uma pessoa que está numa dieta tradicional, que come 6 vezes por dia, belisca, come lanche de manhã, lanche à tarde, lanche antes de dormir, ela está gastando essas coisas. A pessoa vai comprar um pão de queijo na rua, vai comprar uma coxinha na rua, isso tudo é caro. Isso na cetogênica tanto não entra pelo alimento em si, que não entra na dieta, como não entra pelo fato de que a pessoa está com um nível de saciedade alto, que ela, na imensa maioria das vezes, não tem necessidade de comer entre as refeições. Então, quando a gente vai ver o custo geral da alimentação na cetogênica, ela é um custo que não precisa subir. Ele não necessariamente é alto. Ele pode ser, mas ele pode muito bem não ser. O estado de cetose, assim, ele muitas vezes dá alguns sintomas, entre aspas, sintomas não no sentido ruim, né? Mas ele provoca algumas reações que fazem com que algumas pessoas sintam quando entram em cetose e saibam diferenciar. Nem sempre acontece, isso não é uma coisa universal. Mas algumas pessoas, de fato, percebem quando entram em cetose. Em geral, isso acontece porque a pessoa começa a ter uma clareza mental muito grande, uma capacidade de raciocínio que aumenta muito, uma disposição e uma energia física que aumentam também. Esses são os principais pontos, né, que as pessoas sentem. Nem todo mundo sente, né, não é uma coisa universal. Então, algumas pessoas podem, assim, perceber quando entram em cetose. Do ponto de vista de uma terapia cetogênica, isso eu sempre faço questão de fazer essa ressalva, né? A terapia cetogênica é o uso da dieta cetogênica num contexto de um tratamento médico para alguma condição. No meu caso, condições de saúde mental. Então, numa terapia cetogênica, não basta eu sentir que estou em cetose, né? Eu preciso saber se eu estou em cetose ou não, e eu preciso saber qual o nível de cetose que eu estou. Porque estar em cetose é o estado terapêutico, eu falo para as pessoas, o estado terapêutico é o estado de cetose. O objetivo da dieta não é seguir o plano alimentar, o objetivo da dieta é entrar em cetose. Então eu preciso saber de fato que eu estou em cetose. O outro motivo é que o nível de cetose, ele vai variar de pessoa para pessoa, obviamente, mas o nível ideal de cetose vai variar de pessoa para pessoa. Não existe um alvo que todo mundo deveria perseguir, não existe um nível de cetose que é o melhor para todo mundo, né? Mesmo em pessoas com o mesmo diagnóstico, isso varia, e às vezes varia muito. Algumas coisas a gente já conhece, outras coisas a gente ainda não sabe, né? Parece que pessoas com doenças mais crônicas e mais graves precisam de níveis de cetose mais altos, não é uma regra geral e universal, né? Algumas pessoas vão se sentir muito bem com uma cetose baixa, outras pessoas vão precisar de uma cetose moderada, eventualmente algumas pessoas vão precisar de uma cetose mais alta para se sentir melhor. Algumas pessoas vão se sentir bem em cetose baixa e quando vão para cetose mais alta se sentem pior. Tem muitas nuances nisso. Então, num contexto de uma terapia metabólica cetogênica, a gente vai fazer as medições constantes de cetose e os ajustes e descobrir para cada pessoa qual é a faixa de cetose melhor e ajustar a dieta para permanecer a maior parte do tempo naquela faixa. Então, assim, algumas pessoas sentem quando entram em cetose e algumas pessoas sentem de maneira muito clara, olha, eu entrei em cetose hoje, sabem disso. Num contexto de uma terapia cetogênica, isso é pouco, a gente precisa documentar e ajustar e assim, manipular, entre aspas, a cetose para chegar naquele ponto que para cada pessoa vai ser o ideal. No funcionamento cerebral é uma coisa interessante, porque é uma ideia muito clara, né, e muito sedimentada na nossa cabeça, de que nada pode ser mais forte do que remédio, né? Parece que remédio é o que de mais potente tem para influenciar no nosso organismo, né? Na saúde mental, os remédios psiquiátricos são super potentes. Então, o que pode ser mais potente e ter mais força do que um remédio? É muito menos uma dieta, né? Uma intervenção alimentar. Então, pode parecer estranha a ideia de que uma dieta pode, por exemplo, funcionar muito bem num caso em que nenhum remédio funcionou, né? Como é que uma dieta pode funcionar? Bom, todos os remédios e combinações de remédios não funcionaram, né? Parece uma ideia meio estranha. Assim, dá para desfazer essa ideia estranha rapidamente e facilmente. E sempre quando eu começo a explicar isso para as pessoas, eu começo contando sobre a história da dieta cetogênica. Porque a história da dieta cetogênica já nos mostra que esse é o caso, de que a dieta é muito potente para modular o funcionamento cerebral. A cetogênica é uma dieta que ela foi descrita nesse contexto de tratamento pela primeira vez em 1921, ou seja, há mais de 100 anos.
Muitas pessoas pensam que a cetogênica é uma dieta da moda, né? E eu digo assim, ela entrou na moda, ela não é da moda, mas ela de fato entrou em moda, né? Num contexto de emagrecimento, né? E a cetogênica, ela nunca foi muito uma dieta de emagrecimento, ela é uma dieta terapêutica. Ela nasceu em 1921 para tratar quadros de epilepsia. Esse foi o berço da cetogênica, foi esse. O objetivo da intervenção cetogênica foi tratar casos de epilepsia. Nessa época, em 1921, não existiam remédios para epilepsia. Então, virtualmente não tinha tratamento para epilepsia. A dieta foi testada nesse contexto. Pessoas, crianças e adultos com epilepsia. E se viu que funcionava muito bem. Então, de início, já se sabia que ela é uma dieta que modula de forma muito profunda o funcionamento cerebral. A epilepsia é um quadro em que o funcionamento cerebral está muito alterado, o metabolismo cerebral está bastante desregulado, e se uma intervenção é capaz de fazer isso melhorar, significa que ela é capaz de modular de forma muito potente o funcionamento cerebral. Então, aí a gente já vê que a ideia de que nada pode ser mais potente que remédio não é bem assim. Bom, depois surgiram os remédios para epilepsia, né? E os remédios começaram a ser usados, obviamente, e o tratamento passou a ser basicamente os remédios. O que se viu com o tempo? Que um determinado número de pessoas não melhorava com os remédios. Isso acontece em qualquer doença, na epilepsia não é diferente. Existe um número bastante razoável de pessoas, crianças especificamente, que não melhoram com os remédios. Bom, se passou a usar e a testar a terapia cetogênica nas pessoas que não melhoram com nenhum remédio. E nessas pessoas, mais de 50% tem melhora significativa. Então, aí se mostrou que a cetogênica não só é potente, como pode ser mais potente que os remédios em muitos casos. E a gente extrapola isso para a psiquiatria e a gente vê exatamente a mesma coisa. Quer dizer, pessoas que já tomaram todos os remédios não melhoraram, são os quadros que a gente chama de refratários, né? Quadros refratários são aqueles quadros em que já se usou todos os tratamentos, entre aspas, nada funcionou. Basicamente, a combinação de todos os remédios que se tem. Infelizmente, é um número grande de pessoas que têm quadros ditos refratários. O que a gente está vendo hoje na psiquiatria metabólica e o que as pesquisas estão começando a mostrar de forma mais clara? Que um número enorme de pessoas que não melhorou com nenhum remédio psiquiátrico melhora de forma significativa com a cetogênica, da mesma forma que acontece na epilepsia. Então, quando a gente coloca dessa forma, fica um pouco mais fácil de imaginar e acreditar que uma intervenção alimentar como essa pode ser tão ou mais potente que os remédios.